com esse negócio de live todo dia, toda hora, tá ficando complicado a gente acompanhar. E eu acho que vocês já devem ter visto várias lives e eu acho que isso vai se tornar uma tendência. Com certeza o pessoal vai melhorando a produção dos seus conteúdos, mas eu acho que vale a pena agora nesse momento, depois que todo mundo já está mais habituado, trazer alguns pontos que são importantes na hora de conduzir, porque eu vejo muita gente fazendo live e ainda tendo alguns problemas, e da mesma forma vendo lives com qualidade que poderiam ser um pouquinho melhor, apenas com um pequeno esforço a mais. Então a ideia desse vídeo é justamente trazer algumas dicas para quem está fazendo live e de alguns problemas que eu também já gerenciei algumas lives e também como assistindo, né, presenciei esses problemas e eu acho que vale a pena compartilhar para quem está tendo essas dificuldades. Então, vamos lá. Olá, aqui é o Professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Então, com essa época de pandemia e até provavelmente depois que a gente sair dela, uma coisa que vai ser mais e cada vez mais recorrente na nossa vida são as lives, são os eventos online que a gente participa. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o setup que eu uso quando eu participo como um dos palestrantes, uma das pessoas que está falando, né? Então, por quê? Porque eu uso a minha câmera como webcam, tá? Até inclusive já tem dica disso em outros canais do YouTube, eu vou deixar linkado abaixo. A intenção desse vídeo não é passar passo a passo para vocês os conteúdos que já tem, então alguns desses conteúdos eu vou deixar linkado em ordem na descrição do vídeo, então vocês podem ir lá e olhar essas referências, e outros eu vou mostrar aqui porque eu não encontrei nenhum conteúdo que eu achasse que seja interessante e objetivo para ajudar vocês. Esse é um dos casos, né? Usar a câmera DSLR de vocês como webcam. Então o primeiro vídeo que eu vou deixar é justamente como configurar a câmera, se for da marca Canon, para vocês usarem como webcam. Com certeza tem uma qualidade melhor, mas ainda assim, lembrando que vocês têm que ter uma iluminação, vocês têm que ter, de certa forma, um ambiente preparado para isso, a lente tem que ser a correta para não ficar muito próximo também de vocês. Não adianta colocar uma lente de 50mm que vocês vão ter que ficar sentados lá atrás, perto da parede, então tem que ter esses cuidados. O segundo tópico que eu quero falar é como vocês vão estar fazendo live, enfim, né, é a questão do multistream. Então eu sei que muita gente usa o OBS, eu vou deixar linkado o link do OBS, ele é bastante simples para fazer o OBS Studio, mas eu vou deixar um vídeo aqui especificamente do Streamlabs OBS, que basicamente é o que? Ele tem a capacidade de fazer multistream, que significa o quê? Vocês conseguem transmitir para várias plataformas diferentes. De certa forma, porque na verdade ele tem algumas limitações, vocês vão entrar dentro deles e vocês vão ver que tem alguns canais que ele consegue transmitir. Deixa eu mostrar para vocês aqui no computador. Então aqui na conta, na internet mesmo, depois quando vocês baixarem o programa vocês vão ver, vocês podem transmitir na Twitch, podem transmitir no YouTube, no Mixer, no Facebook e no Periscope, tá? O Mixer, eu percebi que parece que ele está sendo encerrado, então nem vale a pena perder tempo criando conta ou indo atrás disso aqui. Uma das contas vai ser a conta primária de vocês, então vocês têm que decidir qual vai ser a conta primária. Se vocês têm canal do YouTube, coloquem ele como primário, se não, utilizem o Facebook. Lógico, para quem faz jogos, a Twitch é que vai ser a conta primária, mas depende muito do ambiente que vocês vão estar fazendo stream. Então, se vocês são um YouTuber, o YouTube vai ser a primária. Se vocês são streamer da Twitch, o Twitch vai ser a primária de vocês. E o Facebook, obviamente, muitas empresas estão atuando hoje no ramo de negócio e atuam principalmente dentro do Facebook. O Facebook coloquem como primária, o que não quer dizer que vocês não possam selecionar a outra conta como secundária. No meu caso aqui, eu tenho duas contas linkadas, o YouTube como primária e o Facebook como secundária. Essa aqui não é a minha conta, tá? É uma conta que eu gerencio, mas a gente já fez os testes através do Streamlabs. Deixa eu dar uma mostrada aqui no Streamlabs para vocês. Esse aqui foi o stream que eu fiz da última transmissão que a gente fez, onde eu crio aqui todas as cenas e todas as fontes que eu vou jogando aqui dentro. Então aqui o que ia ficar? Como vocês podem ver aqui, ia ficar um quadradinho aqui da pessoa, então cada uma das pessoas ia ficar num desses cenários diferentes. Vou botar rapidamente aqui só para vocês verem como é que ficou na transmissão original. E aí as cenas, vocês podem criar conversões. Eu vou linkar aqui vídeos também, porque eu não vou explicar passo a passo, e já tem conteúdo sobre isso. Mas vejam, por exemplo, o que acontece quando eu faço uma transição de cena. Então eu estou num lugar, né, numa cena, mostrando uma coisa e eu quero mudar para outra. Quando eu clico entre elas, ele faz uma transição e vem com outros elementos. Então essa era a nossa tela inicial e quando começou o evento, eu cliquei aqui e ele fez a transição para essa outra cena já com as telas todas configuradas, beleza? Então esse é o Streamlabs, vou deixar ali os vídeos, inclusive com uma descrição do que é cada um para vocês poderem se achar e utilizar essa ferramenta que eu acho bem interessante e bem relevante para quem está fazendo stream.
Para quem está fazendo pela primeira vez, talvez seja bom começar transmitindo apenas para um desses canais e com o tempo ir expandindo, justamente por causa do aprendizado que vocês têm fazendo isso. Um outro ponto aqui dentro dessa transmissão é esse fundo aqui, tá? Deixa eu mostrar o fundo, na verdade é uma imagem, só que eu coloquei, certo? Essas imagens vocês vão colocando, então aqui eu tenho meu background, tá? E que eu vejo que é uma coisa que nem todo mundo faz, tá? Vocês podem botar música de fundo, podem botar algum tipo de transparência, certo? Botar logotipos, informações, nome das pessoas, certo? Vocês vão adicionando tudo aqui e criam a cena de vocês para ser interessante. Eu não tenho visto. O que todo mundo faz é pega, bota aquela tela inteira do Zoom, do Skype, do Meeting, do Teams, né, do que for ali para transmitir. Não fica tão atrativo para quem está assistindo. Isso é uma preocupação com a qualidade do conteúdo também. Então eu recomendo criar algum tipo de fundo. Talvez para quem não tem afinidade pode ser um pouquinho mais complexo. Mas vocês podem criar todo o fundo, por exemplo, dentro do Canva, tá? Ele é gratuito, né, com algumas limitações, obviamente, mas se vocês forem ver aqui, eu criei alguns designs aqui dentro do Canva, que depois eu simplesmente exportei como imagem e utilizei lá dentro do Streamlabs. Tá? Então essa aqui é a cena que a gente tinha lá, né, que eu peguei simplesmente uma imagem e coloquei numa daquelas. Essa aqui é a imagem de fundo que eu fiz a exportação também, e aí vocês podem criar o design que vocês quiserem aqui dentro do Canva. Outra questão é, ali como vocês viram dentro do Streamlabs OBS, ele tem uma limitação. Tem o YouTube, o Twitch e o Facebook. São os três que vocês vão conseguir. Geralmente são os mais utilizados. Mas se vocês quiserem utilizar outras plataformas, aí vocês não vão conseguir fazer só por dentro do Streamlabs. Uma outra ferramenta que tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, é o Restream.io, né? Restream.io. E aqui vocês podem ir adicionando vários canais, inclusive tem aqui o LinkedIn, eu tenho o Facebook. Obviamente, a versão gratuita desse site, ele limita algumas coisas. Eu só consigo transmitir para o Facebook do meu perfil pessoal. Eu não consigo transmitir para uma página. Da mesma forma, conforme eu vou adicionando canais, ele vai ter algumas limitações de versão paga ou não. Então, por exemplo, se eu botar aqui Facebook, ele já vai dizer que eu preciso, né, não é possível adicionar outro canal da mesma plataforma. Esse aqui é um recurso pago. Então, se vocês quiserem transmitir para mais de uma plataforma da mesma, vocês vão ter que pegar os planos. Mas eu acho que é uma ferramenta que, de novo, para quem está começando, pode ajudar. Vou deixar linkado abaixo algum vídeo explicando alguma coisa, tá? Talvez eu não encontre em português, mas aí eu vou colocar em inglês se eu não achar. Inclusive outras versões, né? Vai ter em português, em inglês, tem alguns em inglês que eu acho melhor, mas eu tento buscar sempre alguma versão em português e uma em inglês também, e aí vocês podem olhar e não deixem de buscar outras versões também. Então o que pode acontecer muitas vezes quando vocês estão fazendo um stream? Vamos supor que vocês estão fazendo do computador de vocês para uma plateia e aí falta luz, né? O que acontece? Cai toda a transmissão. Então muitas vezes a gente tem que estar preparado para fazer isso. Nem todo mundo vai ter condições, tá, de preparar isso vai ser ossos do ofício, digamos, quando a gente está trabalhando com esse tipo de evento, mas se você tem uma equipe, muitas vezes, preparando aquela live, é importante ter mais de uma pessoa preparada para entrar online. Ou seja, 2 pessoas, ou 3 até, configuram a ferramenta de transmissão, por exemplo, o Streamlabs ou o OBS Studio. Vou deixar linkado também o OBS Studio para quem quiser utilizar, às vezes pode ser mais simples. E todas vão estar preparadas, uma vai dar o start na transmissão e as outras vão ficar de sobreaviso. Se por um acaso essa pessoa cair, por alguma razão, caiu a internet, faltou energia, deu problema no computador, as outras simplesmente vão lá e clicam em transmitir e já volta a transmissão imediatamente. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente está trabalhando com eventos maiores, é ter esse backup, né, para ter uma garantia de que não vai sair do ar e não vai conseguir retomar rapidamente a transmissão. Outro ponto das lives, das transmissões, que geralmente eu percebo que o pessoal não toma esse cuidado antes, né? Que são as recomendações para quem vai estar participando da live. Então, uma coisa muito importante é usar um fone com microfone, tá? Principalmente o fone, até mais do que o microfone, porque volta e meia dá a microfonia, ou seja, a pessoa está direto no laptop, o laptop pode não ser projetado para esse tipo de funcionalidade, e aí a câmera, o microfone do notebook fica captando o som que está saindo do alto-falante. Eu entendo que as pessoas vão ir se adaptando, vão ir aprendendo isso com o tempo, mas é sempre bom ter algum tipo de listagem de recomendações para a pessoa que vai estar participando da live. Então vai ter lá, prepare a iluminação, sente na frente de uma janela, acenda uma lâmpada na sua frente, use um fone com um microfone, evite estar num lugar barulhento. Então são algumas dicas que todo mundo que está preparando uma live deveria ter essa lista, né? Tipo um checklist de tudo que essa pessoa que vai participar tem que se preocupar
na hora de fazer essa transmissão. Afinal de contas, nem todo mundo tem que saber como faz ou como deve estar preparado para participar de um evento online, né? Mas, para quem está fazendo o evento, deve sim se preparar e ajudar para que tudo corra da melhor maneira possível. Uma outra coisa legal que muitas vezes tem nas transmissões é a contagem regressiva, né? Eu vou deixar linkado um programinha que ele conecta com Streamlabs OBS, certo? Aí vocês podem baixar, mas eu vou deixar também linkado um vídeo para vocês verem como vocês programam ele. E aí vocês podem colocar na transmissão de vocês sempre essa contagem regressiva do momento que vai começar. E não tem problema se vocês precisarem alterar, porque às vezes o pessoal se atrasa para entrar na live, vocês vão lá e mudam rapidamente o tempo de início e ele já vai atualizar diretamente na transmissão. Outro ponto bem importante, tanto no Streamlabs ou outros, ou no Restream, outras coisas, o que acontece que eu vi que várias pessoas já fizeram isso errado. Geralmente quando tu programa uma transmissão, principalmente por dentro do YouTube, certo? Ou até mesmo dentro do Facebook, tem que ter esse cuidado. Porque o que acontece? Se você for lá dentro do YouTube e fizer a programação de uma live, ele vai fazer essa programação por dentro do YouTube. E se tu for transmitir por dentro do Streamlabs ou qualquer outro programa de stream, ele não vai direcionar para aquele lá que você criou. Então você tem que usar o programa de stream para programar a live que você vai fazer. Tá? Existem outros programas de stream que fazem isso. Deixa eu mostrar no Streamlabs aqui como é que vocês fazem, porque eu não achei um vídeo explicando especificamente isso. Então, olhando aqui na minha tela, certo? Eu tenho aqui o meu cenário, enfim, não tem importância nenhuma, e eu quero programar esse evento. Então, eu tenho aqui, ó, bem no canto direito inferior, a opção de agendar transmissão. Aqui eu vou botar o título do evento, uma descrição e vou agendar a minha data, certo? Vou selecionar uma data para frente, obviamente, a hora que ela vai ocorrer. E aqui vocês podem deixar como está, não precisa marcar nada, podem agendar. Eu não vou agendar aqui, porque obviamente eu não quero que apareça lá, mas ele vai se conectar diretamente com o canal do YouTube e já vai fazer o agendamento lá. Então quando eu sair daqui, se eu der o agendar, for lá dentro do YouTube, vai estar lá agendado. Tanto que quando eu iniciar a transmissão aqui no horário marcado, ele já vai jogar para lá a transmissão, já vai começar imediatamente a transmitir lá dentro, certo? Então o que eu vejo é muitas pessoas, na verdade, tendo esse problema, que eles agendam por dentro do YouTube, e na verdade se tu fosse transmitido, só consegue transmitir lá por dentro, então daí você não consegue fazer esse restream, né, ou usando um programa, tu tem que fazer direto pelo YouTube. Ele é mais adequado se você só usa uma plataforma mesmo, se você não vai preparar nada, se você vai entrar direto no YouTube, talvez até segurando o celular, é bem tranquilo daí de fazer isso, você entra pelo próprio programa do YouTube direto ao vivo, né? Mas se você vai usar um programa de stream, aí tem que fazer o agendamento por dentro do programa. Da mesma forma, por exemplo, eu mostrei antes na plataforma do Restream.io, se você vai utilizar o Restream.io para fazer a transmissão, o agendamento tem que ser feito aqui por dentro, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas é só para deixar claro, cuidem quando vocês forem fazer isso. Outra coisa, algumas plataformas não aceitam multistream, por exemplo, se quiser transmitir daqui a pouco utilizando o Restream ou o próprio o Streamlabs OBS para o Instagram, ele não tem essa opção. Buscar uma outra plataforma para fazer isso, né? Então, cada plataforma vai ter as suas limitações, tá? O importante é encontrar aquela que seja adequada para vocês. Muito importante fazer alguns testes também. Uma coisa que eu vou deixar os vídeos linkados ali embaixo é como vocês programarem por dentro do Facebook, principalmente porque você tem que pegar a chave, tá? No YouTube também tem que pegar a chave em alguns casos. Outras vezes, por exemplo, no Streamlabs, é só eu linkar a conta, ele já consegue pegar essa chave automaticamente. Em outros casos, tu vai ter que fazer o link dependendo do programa que vocês estão utilizando. Por exemplo, esse Restream aqui eu tenho que ir lá e pegar a chave para poder acessar esse stream. Então, tomem esse cuidado também, porque daí vocês acham que fizeram tudo dentro do programa de stream, e aí ele não vai aparecer lá na plataforma que vocês estão usando, o YouTube, o Twitch ou outro, porque vocês não fizeram esse link com a chave para acessar a live lá dentro da plataforma de transmissão mesmo, né? Então, isso é um outro cuidado que tem que ter. Um outro ponto que é importante é a questão, por exemplo, de usar uma sala do Meeting ou uma sala do Zoom com muitas pessoas para fazer uma live, tá? Eu não gosto muito da ideia, né, a não ser que tu dê conta de interagir com todas essas pessoas, tá? O ideal é ter uma plataforma que tem um chat, certo? E aí dentro, por exemplo, o YouTube, tu transmite para o YouTube e lá no YouTube tu deixa aberto o chat para as pessoas lançarem perguntas, questões ou interagirem de alguma forma. Agora, se tu tem todo mundo dentro, por exemplo, de uma sala do Meeting, sei lá, 150, 200, 250 pessoas, ou do Zoom que eu estava participando hoje, com quase 500, mais de 500 pessoas, não tem como interagir. A
até a questão de ficar mandando mensagem, aquilo ali fica atrapalhando as outras pessoas. Então deixa dentro da sala só quem vai falar, quem vai ter algum espaço de fala ali dentro, ou quem está gerenciando a transmissão, que precisa estar dentro da sala, e todas as outras pessoas você direciona para outro canal. Ou seja, nós vamos ter uma palestra, vai ter 5 palestrantes, essas 5 pessoas, mais a pessoa, ou 2 ou 3 que vão fazer a transmissão, vão estar dentro da sala do Meetings. Todas as outras que quiserem assistir vão acessar ou o YouTube, ou o Facebook, ou ambas as plataformas, ou todas as plataformas que forem sendo transmitidas. Na sala da reunião, fica somente quem vai falar. Tá? Quando que não seria esse o caso? Tá? Quando você tem, por exemplo, uma sala de aula, mas aí provavelmente você não estaria fazendo uma live, né? Você estaria dando uma aula onde as pessoas vão interagir, é bem diferente, eu nem chamaria de live, certo? Mas aí nesse caso, mesmo assim, se você quiser fazer, é importante que você tenha ferramentas específicas e momentos específicos para essa interação, porque senão pode criar muito ruído, né, durante a transmissão, e aí fica pitando mensagem, fica pitando gente entrando e saindo. Isso é bastante, incomoda bastante quem está falando, tentando se concentrar e passar aquela mensagem. Então, só cuidem para separar, então, né, quem é o palestrante, que são as pessoas que vão estar falando, e quem são apenas ouvintes que vão estar interagindo através de algum chat, e aí tentem separar em plataformas diferentes, né? Da mesma forma, se tu está transmitido para o YouTube, nada impede que uma dessas pessoas que está gerenciando fique acompanhando lá, né, e passando para o moderador do debate quais são as perguntas que estão vindo de outro lugar. Então você pode transmitir para YouTube, para Facebook, para Twitch, para Instagram, e uma pessoa, 2 vão concentrar todas essas perguntas que estão vindo de plataformas diferentes num moderador que está dentro da sala e está fazendo o debate. Então isso eu acho bem importante até para gerenciar de maneira mais adequada essas transmissões. Por fim, tem a questão do computador que vocês vão usar. Tá? Não adianta se enganar, não é qualquer computador que vai rodar esses programas de stream. Né? Obviamente você pode utilizar o celular, tá? Ele vai transmitir direto, geralmente essa transmissão direto que vocês fazem para o YouTube, ou direto para o Facebook, ou direto para o Instagram, ele não usa nenhum tipo de processamento, ele está fazendo uma captura de imagem e o processamento ele vai acabar fazendo lá no servidor, então ele não tem problema. Em compensação, quando vocês fazem a transmissão, ele tem que fazer toda, de certa forma, a captura dessa imagem e deixá-la pronta para transmitir, então ela consome um pouco mais de recursos. Cada programa vai ter a sua especificação, a maioria deles não fala, mas eles acabam exigindo sim algum requisito do sistema. Minimamente uma placa de vídeo seria interessante ter, mas muitas vezes se tu tem um computador potente o suficiente, ele acaba nem utilizando a placa de vídeo. Tá? Só pegando como exemplo aqui o próprio OBS, ele fala que algumas questões de sistema operacional, mas ele fala a questão sim da placa de vídeo NVIDIA, AMD, e se for usar a própria GPU da Intel. Certo? Mas aí tem a questão dos drives de estar atualizado. Então, uma coisa que vai impactar bastante é justamente a resolução que vocês estão mandando, a quantidade de frames que vocês estão mandando. Então, com certeza, eu transmitir pela minha câmera Canon direto para um desses programas, ele consome muito mais do que, por exemplo, eu utilizar a câmera do celular, que tem uma quantidade de dados, de volume de informação menor, e da mesma forma se eu utilizar a webcam do computador. Então, vai diminuindo e vai ficando mais fácil do computador rodar. Mesma coisa a resolução, vocês estão tentando transmitir um 4K, um 2K, um 1080p, um 720, então mesmo a tela do computador, dependendo da resolução que vocês têm, vai exigir mais do equipamento de vocês, então isso tem uma implicação muito grande. Por que também ele exige do computador? Porque parte da decodificação, né, da renderização que ele faz local no computador, então o programa de stream está codificando essa transmissão antes de enviar ela para a rede, por isso que de certa forma tem um delay, muitas vezes, da transmissão, quando ela está acontecendo aqui, e quando ela está, muitas vezes pode dar até de 30 segundos a 2 minutos para aparecer lá na página do Facebook e do YouTube, porque tem esse delay, muitas vezes tem que fazer um buffer, então o computador de vocês tem que ter memória para fazer esse buffer, senão ele não aguenta e transmitir ao mesmo tempo e a imagem pode ficar travada. Então já tive casos de pessoas falando, a imagem está travando. Na verdade, provavelmente o computador não está dando conta de fazer esse buffer e fazer a decodificação e depois mandar ainda para o streaming pela internet, tá? Uma coisa pode ser a conexão com a internet, e aí pode ter que ajustar algumas configurações de buffer, aumentar o buffer, mas aí se eu aumentar o buffer eu preciso de mais memória dentro do computador para ele fazer esse buffer, então tem que tomar esses cuidados. Obviamente um driver SSD roda mais rápido muitas vezes, então se tu conseguir armazenar nesse drive esse buffer, pode acelerar um pouco também o processo, então
tomem esses cuidados, porque nem todo computador vai conseguir fazer uma boa transmissão e isso acaba impactando na qualidade do conteúdo de vocês, na live de vocês. Então, pessoal, eu sei que tem muito mais dicas, eu sei que muitos de vocês devem ter assistido nesse período alguma live. Se vocês têm alguma dica que vocês, puxa, ó, eu vi essa live, eles fizeram assim, foi muito legal, coloca essas dicas abaixo aí que com certeza ajuda tanto a mim, que estou produzindo outras lives, quanto outras pessoas que vão ver esse vídeo. E da mesma forma, se você viu alguma coisa ruim, eu vi os caras fizeram assim, o áudio estava horrível, tinha microfonia, não dava para ouvir a pessoa, coloca abaixo também, porque isso não é incomum. Eu acho que serve para alerta para todo mundo que está preparando as suas lives aí e tentando criar um conteúdo de qualidade nesse momento que todos precisamos interagir de alguma forma, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Grande abraço!